Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Eu quero pegar como ponto-chave do estudo de hoje logo aquilo que está no versículo 1. E esse ponto-chave dirige aquilo que vai ser as outras pérolas que vamos escolher. Exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Em outras palavras, que não se torne inútil ou vã a graça que nós recebemos de Deus. Porque quando a gente não faz a graça de Deus crescer, ou não cuida da graça que recebemos, ou tratamos a graça de Deus de qualquer jeito, com desleixo, com falta de amor, de cuidado, a graça ela não cresce em nós. E aquilo que veio para ser a nossa salvação não nos salva. Não porque a graça não é capaz de nos salvar, é porque a graça não foi cuidada, cultivada, a graça ela não foi alargada dentro de nós, de nossa alma e do nosso coração. Então, é preciso ter esse cuidado, essa constância de não tratar de forma vã ou desprezível ou de qualquer jeito a graça que nós recebemos de Deus. Graça de Deus é para ser cultivada. Graça de Deus é para ser amada. Graça de Deus é para ser alimentada. Graça de Deus é para permitir que ela cresça, que ela conduza a nossa vida e que nela esteja ancorada a nossa vida cristã, para que ela não seja inútil em nossa vida. O segundo ponto já vem logo no versículo 2. Citando aquilo que diz Isaías 49:8, né? Sobre eu te ouvir no tempo favorável. Quando é o tempo favorável? Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o kairós de Deus. Essa questão do tempo favorável, ela é muito importante para nós, porque nós estamos sempre buscando a ocasião favorável. Como se Deus só agisse em nossa vida em determinados tempos. É verdade que há tempos especiais, tempos oportunos, quando a gente faz um retiro, quando vivemos a graça de um tempo rico, como o tempo quaresmal, o tempo pascal, são graças muito especiais esse tempo. Mas todo o tempo, quando eu me volto para o Senhor, quando eu me volto para escutá-lo, quando eu permito a conversão acontecer no meu coração, quando eu estou disposto a fazer o mal, eu desisto daquele mal que eu vou fazer. Quando eu estou com raiva de alguém, eu desisto da raiva que eu tenho. Quando eu tenho um ressentimento, eu desisto do ressentimento. Quando eu estou na pior e eu mergulho em Deus, isso torna o tempo favorável. Porque a graça de Deus vem em meu auxílio, vem em meu socorro, quando eu me abro para ela. E isso faz, então, com que o tempo da graça ela venha em meu socorro e meu auxílio. Em todo tempo e lugar, Deus escuta o anseio, a alma do pobre, escuta aquele que se abre para que a graça de Deus venha em seu socorro, em seu auxílio. Uma pérola fundamental, lá no versículo 4. Em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias e nas angústias. Ministro de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. É preciso que o ministro de Deus seja identificado com o Cristo crucificado. Essa é a lógica, é a dinâmica da pregação paulina. O encontro que Paulo faz com Cristo é o encontro com o crucificado. E esse é o evangelho que Paulo prega. Mas para que esse evangelho não se torne um evangelho apenas de palavras, mas isso precisa fazer parte da mística, da vida interior, da vida que a pessoa leva. Por isso que a palavra de Deus, quando nós vamos consumindo ela, nós vamos deixando ser consumidos por ela, ela vai arraigando em nós, formando em nós este homem novo que nós falamos no estudo de ontem. Este homem novo, relembrando aquilo que foi dito aos Gálatas, é aquele que é identificado com Cristo crucificado. Eu estou pregado na cruz com Cristo.
E aí, como é que isso está pregado na cruz no Cristo? É carregar uma cruz bem grande, eu recebi as chagas do crucificado? Não, está marcado com Cristo na cruz, é acima de tudo transformar em espiritualidade as contradições, os sofrimentos, as angústias, as tribulações, as incompreensões. Viver o que eu vivo, as angústias que eu passo, as dificuldades que eu enfrento, à luz de uma espiritualidade. Essa espiritualidade é o Cristo crucificado. Olhar para o crucificado e dele tirar toda a força, a luz, a direção, a mística do meu viver. Por isso que Paulo agora segue uma série de momentos difíceis, de tribulações que ele passa na sua vida cristã. São os açoites, os cárceres, os tumultos populares, as vigílias, as privações, as provações. Mas em tudo isso, tendo pureza, tendo a ciência divina, a longanimidade, que é a paciência no seu grau máximo, tendo bondade, tendo o Espírito Santo e tendo caridade sincera. Às vezes, olhado pelos outros de forma até errônea. As pessoas de Deus, de igreja, a comunidade de Corinto, aqui no caso, né, ele vai dizer inclusive isto. Tido por ora, por honra e desonra, contudo eu tinha boa fama, tido como impostor, quando na verdade eu era um sincero desconhecido. Aliás, tido como impostores, no entanto, nós somos bem conhecidos, tratado como agonizantes, mas estamos com vida, como condenados, mas estamos livres da morte, julgados como tristes, mas tendo a alegria de Cristo no meio de nós, sendo tratado como indigente, porém somos ricos da graça de Deus, sem posses, mas possuímos tudo, porque possuímos a graça de Deus. Então, o mundo nos vê de um jeito, mas a nossa riqueza está no seguimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os versículos de 11 a 13, é interessante como Paulo ele tem nele a capacidade do vigor, mas da ternura. Ele é aquele que dá as chicotadas, as exortações, é aquele que puxa a orelha, mas é aquele homem revestido de muita ternura. Olha que beleza, ó Coríntios, acabamos de vos falar com toda a franqueza, a sinceridade do nosso coração, mas o nosso coração está todo ele aberto para vós. Não é estreito o lugar que vocês ocupam no nosso coração. Não, Coríntios, o lugar que vocês ocupam no nosso coração não é um lugar pequeno, não. É um lugar grande. Ou seja, vocês estão no íntimo do nosso coração. E ele encerra dizendo, olha, com igual ternura eu falo a vocês como a meus filhos. Também a vós outros, pedindo que vós largamente abris os vossos corações. Como é importante ter a firmeza da evangelização, da exortação, do chamado, mas é importante jamais perder a ternura, o afeto, a largura do amor, do sentimento, do amai-vos uns aos outros. O mais importante da moral cristã, católica, não são os ensinamentos morais, eles são importantes para a firmeza, para a constância, para que se tenha, de fato, uma vida digna daquela que Cristo trouxe para nós, porque senão vamos ter uma vida desmoralizada, uma vida imoral, ela não corresponde ao Cristo. Mas o princípio da moral é o amor. O amor é o princípio fundamental. Então, por isso nunca pode faltar amor naquilo que fazemos. Suas atitudes não podem ser movidas por ressentimentos, por mágoas, porque Paulo tinha tudo para estar magoado, ofendido com essa comunidade, para nunca mais se dirigir a palavra a ela. Mas é o amor que move o coração de um apóstolo. É o amor que move o coração de um discípulo, de um seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.